Bom dia a todos os meus ouvintes, a todos que participam comigo do canal Mentoria e Saberes, uma oportunidade para irmos construindo, pensando e revitalizando os nossos espaços organizacionais, das nossas emoções, nossos comportamentos e também das nossas formas de atuar, intervir e agir na construção dos nossos projetos pessoais e coletivos. Meus prezados, eu hoje vou direcionar-me para liderança. Então vai ser uma aula, uma exposição, uma mentoria voltada para liderança. Então a proposta hoje justamente é liderança, tá? Dentro dessa proposta da liderança, tão importante, tão significativa, é que eu quero falar sobre a questão principalmente do pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico, ele tem uma grande importância quando nós começamos a estudar liderança e estudar organização e também administração. Quando falar-se ou quando pensar-se em sistema, vai se pensar justamente que sistema se torna um conceito presente em cada momento, vamos dizer assim, das nossas vidas, né? Tanto na área organizacional, administrativa, como também social, tá? E a sua compreensão, ela se torna cada vez mais importante até para o entendimento das relações organizacionais e também de todo um contexto social, tá? Então, tudo nesse mundo, nesse contexto de terreno, tá? de habitacional, humano, né? social, ou faz parte de um sistema. Tá? Então, o sistema é o próprio ser humano. O ser humano é um sistema que possui vários subsistemas, como, por exemplo, o respiratório, o digestivo, o circulatório, o nervoso. E as nossas empresas, claro, também são sistemas, bem como tudo que as circunda, tá bom? Então, vamos ver que sistema, até como definiu muito bem o grande pensador desta área organizacional, o Bertalanff vai falar que sistema é um conjunto de fatores interligados, tá? Para justamente prover uma função específica. E esse conceito de sistema, ele vai se diferenciar de processo na definição do próprio Shingo, tá? Que vai dizer que é considerado como uma sequência de valores agregados visando a produção de um produto, ou mercadoria, ou serviço. Então, essa diferenciação é importante porque esses dois conceitos são diferentes. O conceito de sistema, ele é mais amplo e preciso e é o que os diretores e gerentes enfrentam em seu trabalho. Mas, no entanto, para fins de organização e análise do trabalho, o conceito de processo é conveniente pela racionalidade e a simplicidade. Então, todo sistema tem pelo menos uma função e cada função gera pelo menos um indicador. Desta maneira, poderíamos definir problema como uma disfunção do sistema. Ou seja, por algum motivo, causa, o sistema não está cumprindo com a sua função. Por outro lado, nós podemos imaginar que por trás de cada problema existe um sistema a qual nós vamos denominar de alvo, tá? Então, os sistemas, eles podem estar abertos, eles podem estar fechados. Um sistema aberto justamente é aquele que troca energia, materiais e informação com os outros, tá? Um sistema já fechado, ele é totalmente vedado, nada trocando com o exterior. Na verdade, não existe um sistema que seja totalmente fechado e existem diferentes graus de abertura de um sistema desde
por exemplo, um relógio, que é um sistema cuja função é mostrar a hora, tá? Que é razoavelmente fechado até uma empresa que é notoriamente um sistema aberto. Então, é bom lembrarmos que existem empresas com diferentes graus de abertura. Uma empresa que não está aberta é a trocar informações com outros sistemas exteriores, ela não vai crescer em conhecimento, portanto, poderá atrofiar e desaparecer. Já do ponto de vista do pensamento sistêmico, quanto mais aberta for uma organização, maior a sua chance de sobreviver e prosperar. O fato é que de um sistema ser mais aberto ou fechado, também vai se ensejar certas estratégias, por exemplo, quando você vai atuar gerencialmente uma linha de produção que se torna um sistema mais fechado. As reações são mais previsíveis, pois vão existir poucas interfaces e variáveis, inclusive, de um sistema que são mais controladas, são mais administradas. Então, no entanto, por exemplo, em vendas, tá? Que é um sistema de cunho aberto, tá? De contexto aberto, ele vai propor que as reações são mais imprevisíveis, pois vão existirem de uma forma mais variável, controlável, como, por exemplo, a reação de um concorrente, do revendedor ou de um cliente, tá? E dentro dessa proposta, além disso, as ações das interfaces, elas vão afetar rapidamente o desempenho. Então, portanto, um sistema aberto, a rapidez das iniciativas é fundamental. Quando as outras partes começam a reagir, você já vem com nova ação. Então, quanto mais abertos forem os sistemas, mais importante será a utilização da tecnologia e da própria informação. Tá? Outro assunto que também é considerado importante nos sistemas é que sempre eles têm a sua estrutura, tá? Seus processos, suas funções, tá? Quando se fala, por exemplo, em uma análise de sistemas, que é algo fundamental em gerenciamento, nós estamos falando de uma análise estrutural, de uma análise de fluxo de processos, que não vão confundir-se, não pode se confundir com análise de processos, como muitas vezes são confundidos, tá? E até de uma análise funcional, não pode se confundir também com análise funcional, porque essas análises, elas são explicadas e são detalhadas de uma outra forma conceitual. E, finalmente, nós podemos ver também que existe uma hierarquia de sistemas, Se nós imaginarmos, por exemplo, tá, que temos sistemas ao nível atômico, das células, dos órgãos e dos organismos animais e até dos grupos, das organizações da sociedade, do globo terrestre, ou até de outras áreas, outros aspectos e outras estruturas, também nós vamos ver que dentro das empresas vai existir uma hierarquia de sistema. Dentro das organizações vai existir uma hierarquia de sistemas, bem como existem sistemas que vão se sobrepor. Vamos ver, por exemplo, mais adiante a questão do gerenciamento funcional, tá? Que é departamental, tá? Departamentos são sistemas, por exemplo, com função própria e, portanto, são áreas de autoridade que são próprias, tá? Então, o gerenciamento que é considerado funcional, ele trata das funções do sistema empresarial e vai se sobrepor aos sistemas de uma gestão departamental com áreas de autoridade que são de outros sistemas. Empresas que não, por exemplo, entendem este relacionamento dos sistemas, elas acabam por ter dificuldades em gerir questões de qualidade, custo e entrega. Tá? Então, todas as funções empresariais finais e relacionadas aos stakeholders, tá? Elas vão mencionar, por exemplo, que algumas dificuldades, algumas problemáticas que surgem
dentro dos conceitos e da aplicação da função dos distintos sistemas que operam, atuam e intervêm dentro da estrutura organizacional. Então, tudo nesse mundo gerencial, administrativo, social e até biológico e do pensamento, os sistemas interagem entre si e, em maior ou menor grau, de tudo, eles estão interligados. Não há como, se você vir a pensar em gerenciar uma empresa, em tornar-se gestor de uma empresa, você desconhecer as relações e as intervenções do pensamento sistêmico, tá? Então é importante você pensar que existe o pensamento sistêmico e que o pensamento sistêmico é uma realidade no contexto empresarial, no contexto organizacional. Nós estamos, de uma forma ou outra, inseridos dentro de um contexto de sistemas. Sistemas que gerem, sistemas que coordenam, que lideram e que propõem metas, objetivos e que mensuram todos os seus projetos, seus ideais e vão equacionando e vão também distribuindo da forma qual eles consideram ou que o sistema considera mais apropriado e pertinente para o momento e para o tempo presente. Ok? Era isso que eu tinha para falar com vocês nessa mentoria empresarial, mentoria de liderança.